gente, tudo bem? Nessa aula nós iremos estudar como é realizado o cálculo de potências em circuitos de corrente alternada, em circuitos CA. Assim como nos circuitos de corrente contínua, o cálculo é bastante análogo. A gente viu, né, em corrente contínua que o cálculo da potência ele é dado por U vezes I, né, onde U é a diferença de tensão e I é a corrente. Essa mesma expressão ela pode ser trazida para o cálculo de potência em corrente alternada, só que a gente vai ver algumas variâncias com relação ao cálculo em corrente alternada. Por quê? Olha, como a gente viu, a tensão e a corrente em um resistor, eles operam em fase. Porém, em um capacitor e em um indutor, elas são defasadas. Então, isso interfere na natureza da potência que é gerada em um indutor e em um capacitor com relação a um resistor. Então, a diferença dessa natureza vai trazer uma abordagem diferente aí quando a gente for calcular as potências em regime de corrente alternada. Então, nós vamos aí ver quais são as potências que são utilizadas, são calculadas nesse tipo de regime. Basicamente, nós teremos três tipos de potência, certo, pessoal? A primeira delas é a potência ativa. A potência ativa é a potência que, de fato, está realizando um trabalho útil na carga. Ou seja, em um motor elétrico, é essa potência que faz com que o motor, de fato, gire. Então, ela é a potência que ela é, de fato, utilizada para realizar algum tipo de trabalho. E a unidade dessa potência é o watt, como a gente sabe. E além da potência ativa, qual é a potência que existe mais? Ora, essa potência ativa ela é a potência realizada pelos resistores, que tem a tensão e a corrente operando em fase. Já para indutores e capacitores, a potência que é resultante nesses dispositivos é chamada de potência reativa. Então, vamos ver a diferença. Primeiro, no conceito, vejam só. Potência reativa parte da potência que é empregada nas cargas indutivas e capacitivas dos circuitos sem realizar trabalho. Olha, essa potência ela é realmente desperdiçada, certo? É uma potência que ela não tem aplicação de trabalho útil na minha carga. E qual é a unidade dela? Volt, ampere, reativo. Veja que a potência ativa ela é em watt, a potência reativa é em volt, ampere, reativo. E essa potência reativa, como a própria definição já traz, ela não realiza nenhum tipo de trabalho. Então, é como se fosse uma perda de potência, um desperdício de potência no meu sistema. E daí, por fim, nós teremos a potência aparente, que é a potência total. É a composição total entre a potência ativa e a potência reativa. Então, a gente vai ter aí que a potência aparente ela é a potência total entregue pela fonte. E a unidade dela é em volt ampere, VA. Então, olha, potência ativa, watt, potência reativa, volt ampere reativo, potência aparente, volt ampere. E como foi dito, a potência aparente é a potência total, certo? Então, para ilustrar essas três potências, existe um exemplo que é bastante utilizado nos livros didáticos, certo? Que é exatamente um copo de cerveja, né? A gente sabe que a cerveja, ela tem por cima dela esse colarinho que é a espuma, né? E daí, geralmente, quando alguém vai pedir uma cerveja, pede que reduza essa parte de espuma, pois é um desperdício, né? Para o consumo. Então, analogamente, a cerveja em si aqui,
ela seria a potência ativa, que é dada em kilowatt ou em watt. O colarinho, que é o desperdício, é a potência reativa, né? Que é dada em kilovolt ampere ou volt ampere reativo. E a potência aparente, ela é a potência total, ó, que compreende a parte da potência ativa e a parte da potência reativa. Essa é a potência aparente, que é em kilovolt ampere. Tá ok? Então, esse é só um exemplo para ilustrar como se dá o funcionamento desses três tipos de potência. Gente, olha, só relembrando, quando a gente realizava o cálculo de corrente de potência lá na eletricidade 1, a gente viu que a potência ela é dada por U vezes I, né? Tensão vezes corrente. Só que pela lei de Ohm, quem é tensão? Tensão é R vezes I, não é isso? Então eu consigo pegar essa equação aqui da lei de Ohm e substituir ela aqui, ó. No lugar de U, eu coloco R vezes I. Então eu vou ficar com a relação onde potência é igual a R vezes I, não é isso? Então a gente vai ter aí a relação final que potência é R vezes I ao quadrado. Olha, essa relação ela vai ser útil para a gente realizar os cálculos de potência, onde, quando eu estiver trabalhando com a potência total, né, que é a potência aparente, no lugar do R, eu vou usar quem? A impedância total, certo? O Z. Já quando eu estiver trabalhando com potência ativa, que é a potência do meu resistor, eu utilizo R vezes I ao quadrado, exatamente isso. E quando eu estiver trabalhando com a potência reativa, que seja com um capacitor ou com um indutor, no lugar do R aqui, eu vou utilizar XC ou XL vezes I ao quadrado. Então, é exatamente assim que nós iremos calcular a potência aparente, ativa e reativa. Então, vamos ver. Aqui a gente tem o triângulo de potências, que é o triângulo geral de como é dado a construção de uma potência em corrente alternada. Então, conforme foi mencionado, quando eu estiver trabalhando aí, ó, com minha potência aparente, que é a S, ela é igual a Z, que é a impedância, vezes I ao quadrado. Porque a potência aparente ela é a potência total, não é isso? Então, a gente vai ter, no lugar do R lá, a gente vai ter o Z. Já quando eu estiver calculando a potência ativa, ó, é exatamente aquela fórmula. R vezes I ao quadrado, ou I ao quadrado vezes R. E a potência reativa? Olha, vai ter uma porção aqui que vai trazer essa curva, esse triângulo para a parte positiva imaginária, que é justamente a parte relativa ao indutor. Já a parte que está atrelada ao capacitor, ela vai tender a descer a angulação dessa potência aparente. Então, nós teremos aqui, ó, o QL, que é a potência aparente do indutor, é I ao quadrado vezes XL. E o QC, que é a potência aparente do capacitor, I ao quadrado vezes XC. E aí, como é que a gente vai ficar com a fórmula geral? A fórmula geral será QL menos QC, né? A parte positiva menos a parte negativa, onde nós ficaremos, coloca o I ao quadrado em evidência, XL menos XC. Então, aqui nós temos o nosso triângulo de potência, onde nós estamos especificando aqui como é que ocorrerá o cálculo de cada uma dessas potências. E daí, como esse triângulo ele é justamente um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aí o teorema de Pitágoras, ó, o cateto, a hipotenusa é dada por S, a potência aparente, um dos catetos pela potência ativa e o outro cateto
pela potência reativa resultante. Então, nós teremos que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, certo? Potência aparente, potência ativa e potência reativa. Então, pessoal, vamos resolver esse exercício que fala o seguinte: calcule a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa do circuito abaixo e, em seguida, desenhe o triângulo de potências. Olha, esse circuito ele é composto por um resistor de 3 ohms, por uma reatância indutiva de 4 ohms e por uma diferença de tensão aqui, né, com um valor RMS de 10 volts defasada de 0 graus. Então, como a gente viu, para que eu calcule essa potência ativa que é dada pelo resistor, qual é a correlação? É R vezes I ao quadrado. E a potência reativa, nesse caso, como só tem um indutor, vai ser XL vezes I ao quadrado. Então, o primeiro passo que eu preciso é calcular a corrente para que eu consiga calcular tanto a potência ativa quanto a potência reativa. E como é que eu realizo o cálculo da corrente? Como esse circuito é um circuito em série, a corrente é a mesma para ambos, não é isso? Então, vejam bem, eu vou ter a corrente que passa pelo resistor é a mesma que passa pelo indutor. Então, eu vou ter aqui uma impedância resultante, como a gente viu, né, em circuitos em série, a gente terá uma impedância resultante entre o resistor e entre o indutor. E daí nós teremos, aplicando a lei geral de U é igual a Z, que no caso é a impedância vezes I, eu consigo isolar a corrente, I é igual a U, que é a queda de tensão total, dividido pela impedância total, Z. Então, qual é o valor da minha tensão? 10 volts, defasado de 0 graus. E aí, a minha impedância total, olha, é 3 ohms na parte real, mais 4J, que é a parte imaginária referente ao indutor. Só que, para realizar esse cálculo, eu tenho que transformar isso aqui para a forma polar. E daí a gente fica com 10 volts defasado de 0, dividido por 5 ohms defasado de 53,13 graus. E aí a gente descobre a corrente como sendo 2 amperes defasada de menos 53,13 graus. Olha, com esse valor de corrente, agora sim a gente consegue realizar o cálculo das potências, porque eu posso fazer R vezes I ao quadrado agora e XL vezes I ao quadrado, não é isso? Então, potência ativa, nós teremos I ao quadrado vezes R, onde o módulo será 2 amperes ao quadrado multiplicado por 3 ohms, e daí nós teremos 12 watts de valor aí para minha potência ativa. E a reativa? A reativa será bem análogo, né? Só que agora utilizando a minha reatância indutiva. E nós teremos QL é igual a I ao quadrado, que é 2, vezes XL, que é 4. E daí nós ficaremos com 2 ao quadrado vezes 4, 16 volt-ampere reativo para meu indutor. E agora nós teremos aí a potência aparente. Para realizar o cálculo da potência aparente, nós teremos aí mais de uma possibilidade. Nós podemos indicar a potência aparente como uma composição entre a potência ativa sendo a parte real e a potência reativa sendo a parte imaginária, olha aí. E daí nós podemos pegar, teremos aqui, né,
a potência à parte real, que seria 12 watts, mais J vezes 16 volt-ampere reativa aí. E nós calculamos, transformamos esse complexo para sua forma polar, né? E daí nós teremos que o módulo dele será 20 volt-ampere, defasado de 53,13 graus. Nós podemos também calcular diretamente, igual a gente mencionou no slide anterior, calcular diretamente por meio de teorema de Pitágoras, raiz de 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Nós iremos encontrar exatamente 20, que é a nossa potência aparente, que é a composição total, né, para a nossa potência. E aí nós teremos o desenho do triângulo de potência, onde eu tenho aqui no eixo real 12 watts, na parte imaginária 16 volt-ampere reativo, e que a potência aparente 20 volts-ampere. Então, esse fica a solução do nosso problema final. Gente, um outro exemplo possível aí que nós podemos encontrar é um exemplo como esse que eu irei mostrar agora. Determine a potência total em watts, volt-ampere reativo e volt-ampere, e desenhe o triângulo de potência. Aqui nós temos um sistema em que nós temos 3 cargas, a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Nesse caso, não é especificado claramente se essa carga 2 ou a carga 3, elas são compostas só por resistores, ou só por indutores, ou por uma composição entre eles. Ele simplesmente informa quais são os valores de potência para cada carga. Olha, se vocês notarem aqui na carga 1, eu não tenho nenhuma potência reativa. Por quê? Eu tenho 0 volts-ampere reativos. Porém, eu tenho uma potência aqui ativa de 100 watts na carga 1. E na carga 2, olha, na carga 2 eu já tenho potência tanto ativa quanto reativa. Eu tenho 700 volt-ampere reativo na forma indutiva, ou seja, positivo, e 200 watts como potência ativa. E daí na carga 3, eu tenho 1500 volt-ampere reativo na forma capacitiva e 300 watts, que é potência ativa. E daí nós desejamos saber como é que se dá o comportamento total desse circuito, desse sistema como um todo. Então, para realizar responder essa questão, é bastante simples, pessoal. Vamos ver aqui. Nós iremos somar cada parcela, seja ela potência ativa, seja ela potência reativa na forma indutiva e potência reativa na forma capacitiva. E no final nós iremos determinar qual é a potência aparente total desse circuito. Então vamos lá, vamos iniciar aqui pelo cálculo da potência ativa. Se nós percebermos, nós temos 100 watts aqui de potência ativa, 200 watts nessa carga 2 aqui e 300 watts na carga 3 de potência ativa. Então, para determinar a potência ativa total que está operando, olha, nós fazemos simplesmente 100 mais 200 mais 300, que me dará uma potência total ativa de 600 watts. E agora, para a carga reativa, nós fazemos de maneira análoga. Para o nosso caso da carga 1, nós temos 0 volt-ampere, 0, então ela contribui com 0 como potência reativa. A carga 2, ela contribui com 700 volt-ampere indutivo, então de forma positiva, e daí a carga 3, 1500 volt-ampere
reativo na forma capacitiva. Então, é como que aqui eu subtraísse 700 menos 1.500, eu terei 800 na forma capacitiva, não é isso? Então, eu terei 800 volt-ampere reativo na forma capacitiva. Essa é a potência resultante. E, por fim, para descobrir a nossa potência aparente final, nós podemos fazer um triângulo de potência entre a potência ativa de 600 e a potência ativa de 800. Então, olha, nós teremos que a potência aparente será aqui, ó, raiz de 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Isso me dará 1000 volt-ampere. Essa é a minha potência aparente final. Note que se nós calcularmos de maneira separada, a carga 1 ela terá uma potência aparente de 100. A carga 2 ela terá uma potência aparente de 728, que é resultante da potência ativa 200 ao quadrado mais 700 ao quadrado. Isso tudo raiz desse valor me dará 728, e a carga 3 ela terá uma potência aparente total de 1.529,71. O que é importante de nós observarmos é que é diferente a potência aparente real da soma das potências aparentes. Então, é errado calcular a soma da potência aparente da carga 1 mais a potência aparente da carga 2 mais a potência aparente da carga 3. O método correto é calcular a soma das potências ativas mais a soma das potências aparentes, respeitando quem é indutor e quem é capacitor, e no final realizar o triângulo de potência, né, com essas potências resultantes. Jamais somar todas as potências aparentes como um todo. Então, para finalizar, vamos ver aqui como é que fica o diagrama do triângulo de potência. Nós temos aqui 600 watts na forma de potência ativa, menos 800 watts, 800 volt-ampere reativo na forma capacitiva, e aqui nós teremos 1000 volt-ampere, que é a minha potência aparente final para esse problema.